Você tem hábito de fazer ou comer sopas e caldos no inverno? Pode responder pra gente pelo WhatsApp 99716-7989. Sim, eu responderia sim. Eu também, sim. Não de fazer, porque eu tenho medo de panela de pressão. E tem que usar panela de pressão geralmente, Eu acho né? que às vezes tem. que pra demora você muito, fazer né? a base do Cozinhar, caldo. assim. E aí uma vez eu verdade. fui fazer no liquidificador, Não deu certo, não, gente, quase queimei o liquidificador, assim, nunca mais vou fazer. Então quando a mamãe faz, eu como, às vezes eu saio para algum lugar e como também. Mas manda pra gente fotinho, você gosta de caldinho, manda pra gente. Você também se alimentando no inverno. Você é daquelas pessoas que capricha no prato quando tá mais frio? Parece que dá mais fome, interessante mesmo, né? O que será que a gente tem mais vontade de comer, ainda mais no inverno? E realmente é muito gostoso tomar um caldinho bem quentinho, uma sopinha, uma massa com bastante queijo, porque eu gosto de carregar no queijo, gente. O perigo é essa coisa, né, de passar do ponto e aí na hora da gente pesar toma aquele susto. Né? Nossa, gente, o que tá acontecendo aí? 2 quilos a mais? Né? Do nada parece. Do nada. Do nada. Depois de 2, 3 meses tá aqui, ó. Eu já vivi muito isso, né? O tema de hoje, então, é alimentação no inverno. A nossa convidada vai dar dicas práticas, como preparar caldos nutritivos, saudáveis. Manda a sua perguntinha para ela, Juliana Simão, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês, participando do programa. Legal, Juliana. Isso que a gente conversou no início do programa, de sentir, né, gente, mais fome no inverno, parece que o apetite abre mais, a gente tem vontade de comer coisas, inclusive, mais gordinhas, mais gordurosas, não é verdade? É um fato? O que acontece com o nosso corpo nessa época? Sim, é um fato e ele é fisiológico. Então, nosso corpo ele tem a temperatura de 36,5 graus, então o nosso corpo ele necessita ter essa energia a mais para manter ele aquecido. Então, a gente aumenta o nosso metabolismo, isso é fisiológico, para poder proteger e manter a gente bem quentinho. A questão dos alimentos mais calóricos vem da nossa ancestralidade, ou seja, lá na nossa ancestralidade a gente precisava ter alimentos com muita gordura para nos manter aquecido num período do inverno, onde não tinha uma grande demanda de comida como nós temos hoje. E vem também essa questão do acolhimento, né, que a gente precisa desse quentinho, né, para poder se sentir bem. A questão do sol. A gente não pega sol no inverno e isso diminui a nossa serotonina. Diminuindo a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, a gente tem essa necessidade de buscar nos alimentos esse hormônio. E onde estão? Nos carboidratos e no açúcar. Então tá, já entendemos, são muitos os motivos que corroboram para que a gente ganhe 2, 3 quilinhos no inverno. Sim. Já entendemos então. Então vamos pensar de maneira estratégica durante todo o programa isso, tá? Como preparar alimentos de maneira mais saudável, até para evitar o sobrepeso, mas pensando também em nutrição, né? Então, é possível fazer caldos e sopas mais saudáveis? Sim, extremamente possíveis. Isso vai desde a questão do cozimento, então você usar menos água, quanto menos água você usar, melhor, porque você preserva os nutrientes. Então, você colocar pedaços grandes na panela também é importante, porque esse contato com a água maior, né, o tamanho do alimento com o contato da água, ele vai perdendo esses nutrientes, então a gente, para preservar, isso é extremamente importante. É bom você usar alimentos diversificados, então carboidratos, verduras, legumes, vegetais, então essa diversificação traz mais nutrientes para a sopa. Então, todo esse cuidado que você tem desde o cozimento até onde você vai comer, não colocar muita gordura, azeite, queijo, são cuidados que a gente tem para não deixar essa sopa, esse caldo muito calórico. Tem uma receitinha que você gosta de fazer aí no inverno de uma sopa, de um caldo? Pode compartilhar aqui com a gente, tá bom? Dá para colocar hashtag falando nisso, a gente vai sortear um par de convites para o cinema no último bloco do programa. Quando a gente fala sobre caldos e sopas, né, a gente imagina os mais tradicionais, caldinho de feijão, o que mais, gente? Tem tanta coisa, canja, né? Pois é, também a canja, que é muito gostosa. Você já deve ter visto de tudo quando o assunto é sopas e caldos. Ó, gente, a gente está acostumado realmente com esses caldinhos assim, de mandioquinha, de feijão, etc. Pois é, mas a gente vai ver agora alguns casos que é um pouquinho diferente pelo mundo, viu, gente?
o caldo, no mínimo, curioso. Vamos entender com Gustavo Bossolani. Você que já viu de tudo quando o assunto é sopa, a gente tá acostumado com a mandioquinha, com caldinho de feijão, mas hoje a gente vai ver alguns casos porque tem gente pelo mundo tomando caldo que é, no mínimo, curioso. Começando pelo Sudeste Asiático, a sopa de cabeça de peixe é uma especialidade em Singapura e na Malásia. Sim, a cabeça vem inteira no prato, com direito a óleo e tudo. Dizem que a bochecha é a parte mais macia e o prato rico em colágeno. Na Grécia, a sopa pode até parecer comum, mas a avgolenomo leva limão, caldo de frango e ovo cru batido. E você aí deixaria o alho fermentando por 2 semanas antes de comer? Lá no Japão tem sopa de alho negro. E uma iguaria dos Estados Unidos, mais precisamente na região das Montanhas Rochosas, é a famosa sopa de testículo de boi. Pode parecer estranho, mas por lá é tradição em festivais e também em rodeios. Os testículos são fritos ou cozidos direto no caldo. Você aí encara? Na Colômbia, a proteína vem direto do formigueiro. A sopa de formigas cabeçudas ou hormigas culonas são adicionadas à sopa para dar um crocante ali. E pra fechar com estilo, o clássico borscht da Ucrânia. Uma sopa de beterraba tão rosa que parece ter saído direto daquele desenho da Pantera. Mas a tradição é forte, é servida fria, quente, com creme azedo. Mas é daquelas que você come com os olhos, né? Se sopa é janta ou não, eu não sei. Eu por aqui continuo preferindo as típicas brasileiras, viu? E vocês aí de casa? Isso aí é legal. A gente está comentando aqui que essa criançada ia gostar, que é a sopa da Barbie. Isso aí mesmo, a doutora cor-de-rosa. a Nutri comentou aqui, a sopa do Hulk, né, de ervilha, de repente. Isso é bom para ajudar as crianças a comerem esses atrativos? Super. Envolver as crianças no preparo da sopa e usar essa parte lúdica é a melhor forma de fazer com que a criança coma sopa, caldos nesse inverno. Agora vamos ao ponto, tome nota você que quer anotar alguma receitinha ou algumas dicas aqui da nutricionista, tá bom? Juliana, quais são os ingredientes mais saudáveis e necessárias para uma sopa nutritiva? Bom, não podemos deixar, né, de ter como base o que vem da natureza. Então, eu dou uma dica muito interessante para os meus pacientes. Uma sopa nutritiva, ela contém um carboidrato, então você pode considerar batata, mandioca, mandioquinha. Você coloca ali 4 legumes, chuchu, berinjela, cenoura, beterraba, são boas opções. Você coloca um vegetal, então pode ser uma couve, um brócolis, e aí você coloca uma proteína. Nesse contexto, você tem aí os macronutrientes, onde você tem uma sopa mais nutritiva. Na proteína, você pode considerar proteínas animais, então carne, frango, ovo, e proteínas vegetais. Pode ser o tofu, pode ser a quinoa. São boas opções para uma sopa bem nutritiva. A gente sabe que muitas pessoas que assistem a gente são cozinheiras de mão cheia, cozinheiros de mão cheia. Manda fotinho do que você preparou essa semana com muito orgulho pra gente no nosso WhatsApp, tá bom? E aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre alimentação no inverno, falando sobre algo que agrada muita gente. Sopas, caldinhos, é muito gostoso, né? Uma enquete que você pode responder pelo 12997 167989, que é o nosso WhatsApp, é essa perguntinha, tá bom? Hashtag sim ou hashtag não, por enquanto, a gente vai ver no próximo bloco a parcial. Você tem hábito de fazer ou comer sopas e caldos no inverno? Responde pra gente, se sim, manda fotinho, manda foto do seu almoço, do que você está comendo, para interagir. E se você também tiver dúvidas, quer fazer uma pergunta sobre o tema de hoje, pode mandar pra gente. A gente está aqui entrevistando a nutricionista Juliana Simão. Ela também está dando dicas, né, saudáveis, de como você pode preparar uma receita muito gostosa de sopas e caldos aí na sua casa, tá? A gente aproveitou, vamos fazer perguntas que foram gravadas já no Açaí Colinas sobre o assunto de hoje. Vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas com a Patrícia, que no inverno faz caldinhos e sopas. Isso mesmo. Faço caldinhos, sopas, mas também não deixo de priorizar saladas. Você come salada então, porque geralmente no inverno a gente quer o que é mais quentinho. Isso. E a salada a gente come fria, né? Isso. Você não deixa de comer? Não deixo não. Agora, para quem não tem essa disciplina que nem a Patrícia, e precisa e quer comer coisas quentes, tem como substituir a salada até colocando coisas no caldinho? Sim, é uma boa opção até para quem tem essa dificuldade, né? Incluir tanto na sopa, então você coloca ali uma couve, uma rúcula, ela é bem saborosa, dá para você fazer um refogadinho de cogumelos com rúcula e ovos. Então você pode sim, o importante é na sopa você deixar no finalzinho, quando estiver fervendo, colocar essas folhas. Por quê? Porque ela
precisa de menos tempo para cozinhar, né? Então a gente preserva ainda esses nutrientes dessas folhas, mas é possível sim. Olha, Juliana, tem bastante participação chegando, dúvidas, comentários e também uma participação muito especial que a gente vai começar agora. Na tela, por favor, que mandou pra gente foi a Joyce de São José. E ela diz o seguinte, olha só que legal, amigo. Essa semana foi aniversário da minha filha, Tamires, tem 17 anos. Ela é muito fã de vocês e do programa. Parabéns, viu? Parabéns, Tamires. Deus abençoe aí a sua vida. Olha que linda, né? Tirou foto com a gente, Ela veio no aqui. programa ao vivo que a gente fez com plateia. Me lembro. Que legal, um beijo, Tamires, um beijo, Joyce. Que família linda, obrigado pela participação. Próximo comentário que a gente recebeu aqui foi da Elaine, ela que é de São José dos Campos. Boa tarde, galera. Aqui em casa esfriou, a sopa e caldinho dominam. Eu também amo colocar queijo, cebolinhas e croutons, né, que fala? Crouton. É engraçado porque a gente coloca muito carboidrato, né? A gente não inventa de colocar. A cebolinha ainda tudo bem, né? Sim. Mas aí já tem o carboidrato da batata. Aí já tem, às vezes, o macarrão. É aí aí põe que mais a gente um tem que pãozinho. segurar a mão. É. É nesse momento dos acompanhamentos. Porque já tem o carboidrato na sopa. Então, a gente segurando um pouquinho mais desses acompanhamentos, você consegue manter aí uma caloria, né, mais baixa e, ao mesmo tempo, ter uma saciedade. Olha, quer participar com a gente? Como você tem visto aí as participações, aproveite para colocar a hashtag falando nisso, porque a gente vai sortear um par de convites para o cinema no último bloco do programa, tá? Tem mais uma participação e eu gostei da dica da Tieco. Ela escreveu assim, ó, minha dica para caldinho é ralar os legumes, usar a carne moída ou o frango desfiado e aí dispensa lá, amigo, a panela de pressão. É que eu tenho medo de panela de pressão. Obrigado, Tico. Gostamos da dica, viu? Muito legal. A próxima participação é do Luiz Abel. Boa tarde, meu amigo. Fazemos as sopas com a orientação da nossa filha e nutricionista Juliana, que está no programa. Adoro o papai orgulhoso que assiste coruja. Isso mesmo, meu amigo. Tem que ser coruja Família dela. coruja eu tenho. Viu? Adoro. Eu também tenho, a Agda também tem, a gente ama. É isso mesmo. Olha, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de caldo, tem diferença, não tem? Tem. O caldo, a sopa e também tem os cremes. Qual que é o vilão dessa história aí, desses três, que a gente tem que tomar cuidado? Na verdade, não tem um vilão. Uhum. São coisas diferentes, né? Então, vamos lá. A sopa, ela costuma ter pedaços. A base dela é com a água. Então, é água. Tem os pedaços, os legumes em pedaços. E aí, você pode colocar também um pouco de arroz, macarrão. E você faz uma sopa, né? Um caldo de galinha, né? O creme, ele já é mais espesso, você bate tudo, então não tem pedaço algum. Ele pode vir com uma base com leite, com creme, né, se você preferir, mas a base dele, você pode também não usar, você pode deixar como água e só bater no liquidificador, ou seja, a textura é mais espessa e você não tem pedaço nenhum, então ele fica um creme mesmo. Dá até para você comer como se fosse um feijãozinho, você coloca no arroz, né? Até legal para as crianças, inserir um pouco dos legumes para essas crianças. E o terceiro, que seria um caldo, ele é bem ralinho, a base é de água e ele é coado. Então você coloca para ferver, você pode colocar alho poró, né? Que você deixa aquele gosto, mas você não coloca o alho poró para comer, então você vai fazer essa peneira, vai passar essa peneira para deixar o caldo bem ralinho. Você pode até usar para fazer risoto. Então é uma opção bem legal também os caldos. Legal. Essas são as diferenças dos três. Dá um gosto especial, né? A Simone está compartilhando com a gente, ela que é de Jacareí. Obrigado pela participação, Simone. Que ela ama a sopa com muitos legumes, carboidratos misturados com carnes. Então, às vezes, ela dá uma dica aqui, ela coloca macarrão junto na panela de pressão. Olha só, deve desmanchar, né? Faço também sopas no calor, quando me dá vontade. Um beijo para você, minha querida. Eu sou igual a Juliana, eu como sopa e caldo em qualquer época do ano. Gostoso. Eu gosto bastante. Agora, Juliana, para quem tá de dieta, para quem tá com uma alimentação um pouquinho mais restritiva, a sopa em si, ou o caldo, pode substituir uma refeição, ou almoço, ou jantar? Isso pode? Ela pode, desde que ela esteja bem completa em relação a macronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Então, você tem que ter... Aquela dica que eu dei no início da sopa nutritiva, ela pode ser uma opção de substituir uma refeição, um almoço ou uma janta. Então, atente-se a ter todo o macronutriente, então, gordura, proteína e carboidrato, tendo
uma opção de carboidrato para você não desbalancear esses níveis. E sim ter bastante nutrientes, vitaminas que vêm dos legumes. Então, são 4 opções de legumes e uma de vegetal. Se você conseguir compor isso, você tem sim uma ótima refeição e super nutritiva. Continue respondendo, então, na verdade, participando com a gente, mandando perguntinhas que nem a Tânia aqui de São José fez. Participou da enquete, está participando do sorteio, que colocou a hashtag falando nisso. Na tela, rapidinho, só para a gente mostrar. Boa tarde, caldinho de mandioca com calabresa para o almoço de hoje. Servidos, minha amiga, você deixou todo mundo com vontade, Tânia. Nossa, delícia. Que delícia. Minha barriga tá roncando, Tânia. Por enquanto, olha só, Nossa. 93% dizendo que sim. Por isso que está todo mundo participando, porque as pessoas gostam, né? É isso mesmo. E daqui a pouquinho a gente mostra, viu, a sua participação aqui. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Juliana Simão. Tem alguma receitinha que você curte fazer? Pode compartilhar com a gente também. Nosso WhatsApp está aqui para você, tá bom? Agora a gente vai para mais um bate-papo sobre alimentação do inverno lá no Açaí Colinas. Bora ver. Aqui no Açaí Colinas, conversando com a Dona Maria, que assiste o programa também. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigada. Eu faço caldinho para mim, que eu sou sozinha, né? Então eu faço de mandioca com mandioquinha salsa. E pode ser também de batata, couve e vários legumes que você pode usar para fazer. Vamos pensar só numa coisinha. A senhora comentou comigo, porque eu já estava conversando com ela sobre o tema de hoje, que a senhora é diabética. Tem algum cuidado que a senhora toma em relação à batata, à mandioquinha? A batata eu já não uso Não muito, pode usar? não. Eu uso assim uma vez só. Vamos no estúdio ver se isso está certo? Para quem é diabético, os caldinhos, qual cuidado tomar? Quem tem diabetes também tem que comer, né, gente? Poxa, com moderação, claro. O que eu oriento sempre? Carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, não colocar no caldo ou na sopa batata, mandioca, mandioquinha. Isso muito moderado e só com acompanhamento, né, de um profissional para saber a quantidade exata para você. E pode colocar, sim, bastante vegetais de baixo índice glicêmico, chuchu, cenoura, vagem, quiabo, brócolis. São boas opções. Então, assim, não deixem de comer, são boas opções. O que a gente precisa ter sempre uma cautela com os acompanhamentos, aquele pãozinho, né? Segurar um pouquinho a mão nisso e os carboidratos de alto índice glicêmico. Mas podem comer, sim. Ai, gente, que fome! Meu estômago tá roncando. E vai ficar mais fome ainda, sabe por quê? Tem muita participação. Obrigada, viu? Você que tá mandando depoimento com foto e tudo mais. Vamos lá ver o que tá chegando? Na tela, as participações, por favor, gente. Vamos lá. Rosângela, nossa, que caldo bonito. E ela escreveu assim: amo sopa, caldo, qualquer época do ano. Fiz ontem sopa de ervilha seca com linguiça e bacon. Receita da minha mãe, Dona Neide. E avisa ao Gustavo que sopa é janta sim. Gustavo, gente, é o nosso produtor, Gustavo Bolsonaro. Pelo jeito, ele não gosta muito de sopa na janta, né? Vai aprender, porque é uma delícia e saudável, viu? A doutora já comentou aqui que tem muita proteína. Próxima participação, fiquei com vontade dessa sopa, viu, Rô? Falando nisso, hashtag falando nisso, tá concorrendo par de convites pro Cinemark, tá bom? Boa tarde, amigos. Eu amo sopas de legumes, é gostoso. Coloco tudo que tiver na geladeira na sopa. Arrasou, parabéns. Muito legal, Rosilene. Muito legal, viu? Obrigado. Vamos lá, mais participações. Luciana, boa tarde, adoro sopa no frio com queijo. Ah, gente, não tem jeito. Com queijo ralado, né? A gente capricha, né, amiga? Eu sou daquelas que faço uma montanha, assim. É gostoso. Olha, Ingrid, olha que linda essa foto, Ingrid. Nossa. Sopa também é janta, é isso mesmo. Estamos reafirmando aqui, tá concorrendo a hashtag falando nisso. Luci Vargas, quais as dicas de sopas para as crianças usando macarrão com letrinhas? Ah, boa pergunta, viu, Luci? Vamos lá, tome nota agora, que a Juliana vai contar pra gente. Como eu disse, né, gente, a parte lúdica é o que encanta as crianças. Então, quanto mais você colocar esses alimentos coloridos, dar nomes para esses alimentos, a sopa das princesas, do Hulk, você colocar a criança para participar desse processo de execução, né, que isso gera desperta na criança essa vontade de querer experimentar algo que ela fez, também são opções bem interessantes. E as letrinhas, né, do macarrãozinho, para eles brincarem, achar os nomes, brincar com os alfabetos, tudo isso são estímulos para as crianças começarem a ter essa vontade de comer a sopa, né?
Olha, mais vontade a gente vai passar agora com a Regina Célia. O que é isso? Um beijo pra você, Regina Célia. Deixou a gente aqui, ó, babando. Fizemos fim de semana no Arraiá da Família Almeida, aqui em casa. Nossa. Delicioso, nutritivo e saboroso. Uma delícia. Obrigado por participar, minha querida. Nossa, Regina, ia te pedir. Pena que foi fim de semana, né? É verdade, eu já ia deve ter pedir pra você acabado. trazer uma cumbuquinha pra gente aqui, amiga. No micro-ondas, esquenta Nossa, rapidinho, né? isso mesmo. Mais participações? Vamos lá? A última, talvez? Carmen Silvia. Boa tarde. Sopa de inhame faz mal para quem é diabético? O inhame realmente é bem nutritivo, né? Sim. Porém, ele tem um alto índice glicêmico. Então, precisa sim ser ponderado, precisa sim ter um certo cuidado. Só o inhame em si, ele não vai fazer tão bem, vai ter um pico de insulina e isso você precisa controlar. Então, acrescentar proteínas dentro desse processo e mais alguns vegetais, o inhame pode ser um dos carboidratos, né? Então, você coloca um carboidrato que é o inhame e coloca o resto de vegetais e proteínas para a gente diminuir esse pico glicêmico. Enfrentando o inverno com a sopinha, que é nosso assunto de hoje, sopas e caldos. Mande participações e perguntinhas. A gente está com a Juliana aqui, que é nutricionista, respondendo. E a Paloma fez isso, ela que é de Paraibuna. Eu acho que é uma quirelinha, pelo que eu vi aqui, não sei. Sopa é a única parte que eu gosto do inverno, a gente também, viu? Tá concorrendo parte de convites para o Cinemark, muito legal. Muitas participações. Olha lá, o Pedro Monteiro escreveu assim: muito bacana o programa de hoje. Nesse friozinho que chegou, meu irmão João adora sopa com macarrão e batatas. Obrigada, viu, pelo carinho, Pedro. Ó o macarrão e a batata, né, Nutri? A Nutri Presente treme em aqui. tudo. Obrigado, Pedro, valeu mesmo. O Paulo comenta aqui, ó, minha receita de canja de galinha é arroz, Nossa, que coxa gostoso. da asa, bastante alho e cebola. E ainda acrescento mandioca e abóbora. Deve ficar gostoso também. A abóbora é muito legal para fazer também, não é? Super saborosa. É uma boa opção também de Mas o carboidrato. índice glicêmico dela é como? Então, assim, ela entra na linha dos carboidratos. Não dá pra você tá. misturar abóbora com batata, aí você vai ter um alto índice glicêmico. Mas ela é uma boa opção porque ela é bem saborosa. Agora, para as pessoas, fiquei pensando aqui, né? Quem tem a vida muito corrida, quer cozinhar aquela panelona de sopa e congelar. É uma boa isso, ou não? Você acha que perde, assim, os nutrientes e tudo, ou não tem problema? É uma boa, dá para ser prático. A gente tem que tomar alguns cuidados. Quais são eles? Primeiro, quando você for cozinhar os legumes, aquela água que você cozinhar, você colocar, deixar ela na sopa, ou você bater também, deixar um creminho, porque ali também vão ter os nutrientes. Tem gente que às vezes tira a água, então você acaba perdendo esses nutrientes. Então, manter essa água é importante. Segundo, ao terminar o cozimento, né, a sopa, você deixar esfriar antes de colocar no freezer. Também isso mantém e preserva esses nutrientes. A embalagem que você vai ter para colocar, né, no freezer, dá prioridade para os vidros. Então você coloca um pouquinho abaixo do nível para poder ele dar aquela inchadinha, né, para ele não estourar o vidro. Então o vidro é uma opção. E potes sem BPA, né, para poder não passar aqueles microplásticos para o alimento. Então essas são algumas dicas para você ter. No freezer você tem aí uns 3 meses, tá, de duração. E na geladeira, quando você colocar para descongelar, você deixar na geladeira de um dia para o outro e nunca deixar descongelar na temperatura ambiente. Perfeito. Dicas práticas para você. Por curiosidade, olha que interessante. Como fazer sopa de, o que é mais procurado na internet? Só para você ver se cabe aí também no seu dia a dia. Legumes, macarrão, fubá, mandioca, feijão, frango, carne, mandioquinha, legumes com carne e carne moída. A gente vê aqui essa briga da proteína com carboidrato, que é um toque importante para a gente fazer. A Nur estava comentando aqui com a gente que muitas vezes, né, Juliana, a gente pesa muito no carboidrato e esquece da proteína na sopa. Sim, e aí o que acontece? Você come a sopa, daqui 1, 2 horas você está com fome de novo, até antes disso, porque você não tem a saciedade. Então, você não tem a proteína, ela traz essa saciedade. Então, o que eu sempre oriento? Quer comer uma sopa? Dentro daquele perfil que eu coloquei, 1 carboidrato, 4 vegetais, e você coloque uma proteína, sendo ela carne, frango, proteínas vegetais, pode ser um grão de bico, uma quinoa, um tofu. Então, são boas opções. Não esqueçam da proteína. É ela que vai te dar saciedade e dar esse aporte nutricional mais completo para sua refeição.
Fica a dica, hein, gente, da nutricionista Juliana Simão. Mais participações? Quem mandou pra gente foi a Raquel e ela disse assim, olha, faço sopa sempre, sem carboidratos. Somente legumes, carne e muito salsão. Só lembrando que os legumes são carboidratos, né? Talvez ela queira dizer outros tipos, como a batata, os tubérculos, o inhame. Né? Isso. É. Perfeito. Próxima participação da Neide. Olha que legal, meu caldinho preferido é o caldo verde. Ai, eu amo também, feito com mandioquinha, é muito gostoso. Mandem beijos para minha mãe Isabel, um beijo para dona Isabel, do Jardim Gaivota, em Caraguá. Tá ligadinha no programa e a gente fica muito feliz. Um beijo, dona Isabel. Beijo, dona Isabel. Mais participações. Suzy de São José. Amo fazer quirera com frango e bacon. A quirera é um carboidrato? O que é a quirera, Nutri? Sim, é de milho. De milho. É base de milho. Ela é um carboidrato. E tá misturando com frango, pelo menos. Já Arrasou, tem uma amiga. já tá equilibrado aí. O bacon a gente pode dispensar às vezes, né? Mas coloca que é gostoso. A Rosana tá aqui com a gente também de Pindamonhangaba. Boa tarde, Rô. Estou fazendo sopa de abóbora com inhame e o marido estamos gostando bastante. Bem delicioso também, viu? Legal, né? Bem quentinho. Bem quentinho. Marilena, e ela colocou hashtag falando nisso já, tá bom? A gente faz o sorteio. No frio, adoro sopa de creme com queijo e pão francês. Sopa de legumes também amo. Ai, é gostoso. O pãozinho francês é a cereja do bolo, né, gente? Próxima participação do André Silva. Não costumo comer sopas do inverno. Obrigado, viu, querido, pela participação. E que legal estar também com a gente. Até quem não faça e não gosta de sopa, tá gostando do assunto que participa, né, Nutri? Vamos dar uma dica importante? Eu acho que é pra gente pensar um pouquinho nessa questão da nutrição também, né? O feijão, tem um preparo que a gente possa fazer para que não dê muitos gases? A gente estava comentando Verdade, isso. Né? Sim. Tem a maneira de preparar os legumes Sim. também, né? Para não perder nutrientes. Sim, Então, como eu comentei com vocês, a questão nutricional dos legumes, na hora do cozimento, quanto menos água, melhor, tá? Para você manter e preservar esses nutrientes dentro desses vegetais, legumes. Outra coisa, feijão, às vezes tem aquela sopinha de feijão gostosa, né? O importante é deixá-lo de molho, né? Fazer aquele demolho de 24 horas no mínimo, aonde vão sair aqueles fitonutrientes, né? Que eles causam aquele desconforto abdominal. Então, essas são as duas dicas bem práticas para você manter esses nutrientes dentro da sopa. E em relação às leguminosas, deixar de molho para tirar esses desconfortos que você tem de mínimo 24 horas. Nossa. Tem que ir trocando a água, né, gente? Isso. Aí sim, fica tranquilo, tudo tranquilo. Sem Rosângela, sem barulhos. Rosângela, a gente já tocou nesse assunto, mas é legal a gente ressaltar, Juliana. Ela tá ligadinha na gente, aprendendo todas as dicas. Obrigada, viu, querida? Ela tem resistência insulínica, então ela quer saber qual tubérculo ela pode usar para fazer um caldinho bacana, um caldinho saudável. Eu gosto bastante da abóbora, por ser mais saborosa, e ela tem um pouquinho menos índice glicêmico da batata, da mandioca, então pode ser uma boa opção, a abóbora. E você sempre misturar com uma proteína, porque mesmo tendo um índice glicêmico, ela vai diminuir esse pico quando você agrega uma proteína e uma fibra em relação aos outros vegetais. Olha que interessante, virou uma campanha. Bah, a gente vai terminar com o seu comentário aqui, para dar tempo rapidinho. Eu amo sopa, para mim, sopa, tomaria sopa, caldinho todo inverno. Hoje está muito top. Que bom que você está gostando do programa. Sopa é janta, sim. Virou a hashtag, viu, Juliana? Obrigado pela participação, por trazer para a gente também as respostas, que foi muito gostoso o programa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Olha, para quem colocou a hashtag sopa é janta, sim, mentira. Falando nisso, vamos então ao nosso sorteio ao vivo para você curtir um cineminha com o Cinemark em São José. Quem será que foi o sortudo? A Joyce Bernardes. A gente conversa com você já, tá bom? Parabéns. Olha, amanhã a gente tem um programa para ajudar você, papai, mamãe, vovô e vovó, que está com as crianças em casa e não sabe o que fazer com eles. Vamos falar sobre férias, tá bom? Com dicas bem legais aqui. Um beijo para você. Obrigada pela audiência de hoje. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado, Isa. Foi muito legal. Foi. Tchau, tchau.